E aí, pessoal, de volta com mais um Eletrocast. Eu sou o Igor Lopes, estou aqui com vocês em todas as conversas, ao lado do Joel Leite, que também já virou parceirão aqui, hein, Joel? Tudo bem? Tudo jóia, Prazer prazer ter estar aqui com você. vocês aqui mais uma vez. Boa. Bom, Eletrocast, podcast aí voltado para a eletromobilidade, uma iniciativa do Grupo Eletrolar, e a gente tem falado aqui sobre vários temas relacionados a esse assunto, né? A gente já falou aqui sobre empresas que produzem eletrificação de carros, empresas que fabricam até power banks, né, para carros elétricos, assim como a gente tem para celulares, tem para o carro elétrico agora também, para não ficar ali na Eletropostos, aplicativos que trazem um monte de benefícios aí para os carros elétricos. E hoje a gente está trazendo... Desculpa. Não digo, toda a estrutura, né? Porque a tecnologia exige uma estrutura importante e nós estamos tratando de todos esses assuntos. E é legal ver o ecossistema crescendo como um todo, né? Acho que é legal, assim, vendo os vários atores aí participando, crescendo e evoluindo juntos. Bom, a conversa de hoje é de uma das marcas mais importantes aí no cenário de eletromobilidade do Brasil, a GWM. A gente está aqui na mesa com o Ricardo Bastos, que é diretor de Relações Institucionais e Governamentais da GWM Brasil. Prazer ter você aqui conosco, Ricardo. Obrigado, Igor, pelo convite. Obrigado, Joel. Mais uma vez, prazer estar com vocês aqui. Vamos falar aí da eletromobilidade. Boa. Quando a gente fala de GWM Brasil, né, qual que é o tamanho desse bicho hoje aqui? Olha, a GWM, o nosso projeto, primeiro, é um projeto de longo prazo, que começou antes mesmo de vender o primeiro veículo no Brasil, nós já compramos uma fábrica. Então era para deixar aquela primeira mensagem, o que a GWM quer, espera e vem trazer para o Brasil. Então, primeiro, é um projeto de longo prazo, de gerar riqueza, gerar investimentos, empregos no Brasil. Então, nós compramos uma fábrica aqui no estado de São Paulo. Essa fábrica vai começar a produzir esse ano, então depois a gente pode falar um pouco sobre isso, mas nós começamos a comercializar veículos em 2023, chegamos no Brasil em 2021, adquirindo essa fábrica, começamos a vender veículos um ano e meio depois, porque nós queríamos nos preparar muito bem para o mercado brasileiro. O mercado brasileiro é um mercado muito exigente, é um mercado onde o consumidor ele compra o veículo, mas esse veículo para ele significa muito, é o bem que vai levar a família para passear e tudo mais. Então nós entendemos isso e nos preparamos para esse mercado brasileiro e também temos planos de expandir pela América Latina. Mas essa é a GWM, vamos gerar riqueza e atender melhor o consumidor brasileiro. E aí tem a fábrica, quantos carros vendidos por ano? Qual é a expectativa de vocês aí nessa curva, que deve ser exponencial, né? Sim, na verdade, a gente começou em abril de 2023, né? Foram aproximadamente 12 mil veículos nesse período, no ano de 23, cortado, né? Só 8 meses. Mas o ano passado foi o nosso primeiro ano cheio. Com 2 modelos, o Raval H6 e o Hora 03, que é um elétrico, nós chegamos perto de 30 mil unidades, foram 29.500 unidades, então, para nós, espetacular, um movimento muito importante, são veículos eletrificados, como eu falei, híbridos plug-ins e elétricos. Boa. Ricardo, você disse que vocês chegaram antes de começar a vender, né, para montar essa estrutura. E como é montar essa estrutura num país do tamanho do Brasil, e com a necessidade de ter uma infraestrutura para carro elétrico e eletrificado, né? O início desse projeto aí. O que os pioneiros estão pagando aí por não ter essa infraestrutura ainda? Tem que cortar o mato alto, né? Do tamanho de país, a gente vem da China, né? Então também tem aí um pouquinho de lições aprendidas lá na China, mas quando você olha o Brasil, obviamente temos algumas particularidades, umas realidades diferentes. Mas para nós, primeiro, foi muito importante o aprendizado e o estudo que nós fizemos no Brasil, contarmos com brasileiros na estrutura da empresa, então a gente trouxe para nós, para nossa gestão, na diretoria, enfim, nas áreas, muitos técnicos também, gente que conhece de carro, conhece de aplicativo, o brasileiro ele gosta muito de usar o carro como ele usa o celular, né? Então, o investimento que nós fizemos muito grande foi na aplicação dos nossos veículos na conectividade. E lembrando, a China, muitas vezes você não tem Apple CarPlay, você não tem uma série de coisas nos carros chineses, mas o nosso Brasil a gente precisava ter. Então nós nos preparamos muito com essas coisas, com esse detalhe, né, na questão, com modelo de vendas também, né, a gente também se preocupou, o brasileiro, ele quer o carro dele valorizado, ele compra o veículo pensando também no momento que ele vai precisar vender. Então nós montamos um modelo de negócios, nossa venda é 100% venda direta ao consumidor,
No começo, nós fizemos uma parceria com o Mercado Livre, né, ainda temos essa parceria até hoje, mas foi importante porque o consumidor também, no momento que ele depositava lá os R$ 9.000, que era para dar o sinal do carro, como era no Mercado Livre, ele sabia que as regras do Mercado Livre de devolver caso ele não quisesse o veículo estariam preservadas. Então a gente procurou também se cercar de bons parceiros para que a gente tivesse um bom modelo de negócios, né, a nossa rede de concessionários também, temos postos hoje 100 concessionários, 100 lojas, né, no Brasil inteiro, né, grupos fortes, grupos que conhecem o mercado brasileiro, mas sempre olhando também esse valor de revenda. Nosso veículo, como eu falei, é 100% faturado por nós. Então nós sabemos que o preço que vai chegar ao cliente é o mesmo para o Brasil inteiro. Isso significa um valor de revenda depois ao final preservado, porque ninguém vai conseguir comprar o veículo mais barato do que a gente tem como estratégia nacional. Me diz uma coisa, os carros receberam alguma modificação, alguma alteração para rodar no Brasil? Porque os países são diferentes. A gente sabe que as ruas brasileiras não são tão boas como as europeias, não sei as chinesas exatamente. Mas, enfim, cada país tem as suas características. Eles sofreram alguma alteração técnica? Sim, sofreram bastante. A gente trocou muita coisa. O quê, por exemplo? Você falou das características do piso, né? É claro, a China se aproxima muito, às vezes, da Europa em termos de qualidade de piso, né? A China tem algumas questões lá que, além do investimento que eles fazem na preservação, não é um país que usa muito as estradas para transportar mercadorias, peso, eles usam muito trens, então você tem um pavimento razoavelmente preservado. Aqui não, a gente adaptou bastante a suspensão. Mas teve uma mudança muito especial que a gente fez no Raval, que foi a troca de todo o sistema de motorização. Nessa motorização que a gente tem no Raval, de 393 cavalos, 2 motores elétricos, um em cada eixo, ou seja, um 4x4 elétrico, mais um motor 1.5 turbo, o Raval chinês não tem essa motorização. Isso está disponível num veículo que a gente vai até lançar no Brasil agora no segundo semestre, chamado Way, que é um veículo de alto luxo, né, um veículo mais premium. Nós pegamos essa motorização e colocamos no Raval, porque o brasileiro gosta de força, o brasileiro gosta de potência no veículo, o 4x4 era importante também, era um ingrediente legal. E o último mensagem que a gente sentiu do consumidor, como nós chegamos primeiro, quem comprasse o carro ia querer uma autonomia maior de baterias. Um outro ponto que nós estudamos bastante é que o consumidor brasileiro ele queria mais autonomia no veículo híbrido plug-in. Né? No Brasil, lá em 2022, 2023, nós tínhamos autonomia em torno de 50 quilômetros, era o que se tinha no mercado de maior. Nós chegamos com 170 quilômetros. Então, isso significa que você não precisa carregar o seu carro em 3, 4 dias, às vezes você tem condições de procurar o melhor momento para carregar o seu carro. Ou menos, depende de quanto você usa, mas muitas vezes 50 quilômetros não é suficiente para um dia de uso. Então nós procuramos oferecer isso e para isso nós precisamos adaptar o veículo, porque lá na China o Raval não tinha essa capacidade de A bateria. autonomia do plug-in aqui é maior, então. É maior no Brasil. Mas, nesse caso, o plug-in acaba sendo uma excelente alternativa, pelo menos, eu entendo, nesse momento que a gente está vivendo, em que não temos uma estrutura completa, né, de eletropostos cobrindo o Brasil inteiro. Porque 170 quilômetros, você falou de autonomia, Sim. isso Já é dá pra mais do que brincar, né? suficiente para você rodar na cidade, no dia a dia, né? Olha, Joel, e se você ver agora, recentemente a gente teve um aumento dos combustíveis, né? E não só no meu caso, o caso de outros colegas, mas também o que os nossos consumidores falaram, eu não me preocupei com o aumento do combustível porque eu não abasteço no posto mais de combustíveis. Eu abasteço em casa, abasteço no trabalho, na tomada. Mas a energia também pode crescer, aumentar, né? A gente já falou sobre isso no outro episódio com o pessoal da Tupi. Eu acho que é importante da Tupi, exatamente. Que eu acho que é legal dar uma olhada lá também, se você tem esse medo. Ah, beleza, estou comprando carro elétrico agora, mas a energia vai ficar cara como combustível. Faz sentido? Não faz? Assiste a conversa com a Tupi que você vai ter resposta. E eu acho que você estava contando uma coisa legal para nós, Ricardo, que era da experiência da sua mulher com carro elétrico, e aí falando um pouquinho também da GWM, que é a única montadora hoje no Brasil que tem, né, todos os tipos de carros elétricos ali. Então você pode começar com um carro que vai regenerando a energia ali no carro, depois você passa para o plug-in, depois você passa para o carro elétrico de fato. Isso ajuda muito, né, a fazer com que as pessoas vão acostumando com esse novo modelo de carros com o tempo. Eu acabei usando
também como clínica, né, a minha casa, minha esposa, ela sempre gostou muito do veículo híbrido, tá? A gente já usou, já teve veículo híbrido, mas ela nunca tinha experimentado o híbrido plug-in. Então a primeira reação foi: olha, esse carro precisa na tomada, isso pode dar choque, não dá choque. E eu fiz uma experiência, levei ela no shopping, a gente passou umas 3 horas no shopping, mas naquela época, estou falando de novo, 2023, as vagas no shopping para carros elétricos estavam até mais vazias naquele momento, hoje está um pouco concorrido, mas é interessante. Mas ela pôde ver que não precisava mais ir no posto de gasolina, no posto de combustível, abastecer, que era uma coisa que ela não gostava de fazer, que ela poderia abastecer no shopping ou em casa ou no local de trabalho. Então seria muito mais seguro, né? Você está num ambiente controlado, um ambiente de garagem fechado. E depois, com alguma preferência, né? Normalmente as vagas no shopping ficam perto da escada rolante ou tudo mais. Mas foi muito legal porque eu acho que também a economia no final, né? Muitas vezes você tem que pagar o abastecimento e tal. Mesmo quando hoje você tem que pagar, o custo do quilômetro rodado ainda é menor, né? E quando você ainda tem em casa painel solar, alguma coisa, pode ficar ainda mais barato. Mas foi essa a experiência. Esse processo eu acho importante, porque você começar com o híbrido, né? Começar a ter o primeiro contato com a tecnologia, Perdeu medo. Depois passar para o plug-in, depois, se é o caso, né, para o elétrico puro, é por causa do desconhecimento do consumidor, né? Eu vejo que o consumidor ainda não tem um contato com essa tecnologia, né? Vocês estão fazendo alguma coisa, até como associação dos portadores de carro elétrico, né? Vocês estão fazendo uma coisa no sentido de educar o consumidor, de mostrar para o consumidor brasileiro o que é essa tecnologia? Você não acha necessário esse tipo de... Sim, são ações que a gente precisa fazer sempre. Uma das coisas que a gente fez na GWM também é oferecer o abastecimento, né? A gente, no caso do Hora, no ano passado, nós oferecemos o ano 2024, para quem adquiriu um veículo nosso, o abastecimento pago numa determinada rede que nós fizemos parceria. Então essa é uma forma de você incentivar, né? E a energia, que também era toda certificada, energia limpa, energia renovável certificada. Então você primeiro tem a questão ambiental, que você mostra que essa tecnologia dá agrega um valor para quem tem, e hoje a maior parte das pessoas tem a preocupação ambiental. Segundo, para o bolso, né? Talvez o órgão mais sensível do corpo humano é o bolso, então você também tem que tocar nele. E eu acho que uma questão também que foi muito importante para nós, as nossas avaliações, nossas clínicas na GWM, a tecnologia. A tecnologia, ela tocou muito forte nas pessoas. Primeiro, a gente também trouxe veículos bem equipados, né? A gente teve aí a questão, quando a gente falou da China, o fato da China ter uma grande escala em alguns ingredientes, em algumas tecnologias que a gente colocou no carro, a gente conseguiu chegar com um preço até bem acessível para um veículo, né, de 150 mil até 300, que é a nossa linha. Então, sensores de faixa, sensores de navegação, uma série de itens dentro do carro, além da conectividade, da parte de diversão, mas também de segurança. E o consumidor valoriza isso. Valoriza e também para o bolso, porque com esse tanto de sensor, você evita uma série de pequenas colisões, que às vezes é normal você colidir no estacionamento, num movimento no trânsito, o carro está te avisando o tempo todo, está te alertando para tudo que está acontecendo ao teu redor. Então isso foi muito importante também, a gente conseguir colocar esses equipamentos e oferecer isso para o consumidor, e ele reconhecendo isso como um efetivo ganho, seja para o aspecto de prazer de dirigir, seja também para a questão do bolso, que sempre é muito importante. E eu acho legal ver a evolução disso também, assim, que eu sou do tempo que o pessoal olhava para a China com um olhar de depreciação, assim. Cara, isso mudou tanto, né? Eu acho que hoje você olha para o carro chinês, ninguém fala que é um carro que não é de última tecnologia, que, né? Eu acho que as pessoas mudaram bastante, assim, a perspectiva delas com relação à China, e eu acho que o carro elétrico tem um grande peso nisso, não? Sim, se a gente voltar no tempo aí 10, 12 anos atrás, talvez um pouco mais, a gente teve os primeiros veículos chineses chegando aqui, que eram a combustão, veículos de entrada, com pouca tecnologia, não adaptados para o Brasil, né? Foram importados para o objetivo era aquele momento que o mercado brasileiro estava crescendo, então chegar com grandes volumes de carros baratos, sem adaptação, e o consumidor, obviamente, no primeiro momento parecia interessante. Naquela época os carros eram completos, que tinham airbag e ABS, né, que eu estou falando lá 12, 13 anos atrás, mas na verdade
foi uma frustração, porque os Sim. carros não estavam preparados para o mercado brasileiro. Então, essa entrada agora dos chineses, essa vinda agora, principalmente no caso nosso da GWM, foi muito estudada, aprendemos lá do Mas eu passado. acho que é isso também, os chineses abriram os ouvidos para o Ocidente, tipo, eles Sim. aprenderam, eles falaram, deixa eu ver primeiro o que esse povo gosta, o povo quer, e vai. A primeira vez que eu fui para a China, acho que foi em 2015, e era muito essa impressão. Uhum. Sabe? Era difícil até você construir matérias que falassem da China tecnológica, por mais que você estivesse vendo a coisa acontecendo ali, porque era uma percepção completamente diferente. Vou voltar para lá agora em abril, estou curioso para ver que vai ser um novo país, né? E falaram que o barulho das ruas também é completamente diferente, que aliás, não É tem o mais silêncio. barulho. Tem mais. Exato, que causa aquele estranhamento, Verdade. né? Que você está na rua, tá faltando algo, né? Antigamente a China era vista como a produtora de coisas ruins, né? Sim. De má qualidade. É. Ela continua produzindo as coisas de má qualidade, mas continua produzindo, passou a produzir também coisas de alta Coisas boas, tecnologia. muito, Ou exatamente. seja, ela produz tudo hoje. Exatamente. Esse é o medo do Ocidente, né? E o medo, para entrar nesse assunto, o medo também dos fabricantes do Brasil, né? Uhum. Eles, inclusive, acusando as importadoras chinesas de dumping, essas coisas aí. Como é que a China consegue fazer um carro de alta tecnologia, como o que vocês estão vendendo, e a um preço altamente competitivo, com carros a combustão feitos no Brasil? Explica essa... Uma coisa que é muito importante, não só na indústria automobilística, mas principalmente na automobilística, é a escala, Uhum. a quantidade que você produz das coisas, né? Então, primeiro, a China, tudo é gigantesco lá, tudo é volume, é 1 milhão, é 2 milhões, são 30 milhões de veículos produzidos no ano passado. Então, é muita coisa. Então, quando você põe um ingrediente, um item, você consegue amortizar bastante o custo dele. Então, esse é um primeiro ponto, escala. E para a indústria automobilística, escala é fundamental. Então, quando a gente olha esse cenário, o nosso carro, aí, só fazendo uma conversão rápida entre o yuan por dólar, o dólar para o real, o nosso carro aqui no Brasil custa quase o dobro do Haval lá na China. Né? Então, nosso preço aqui é o dobro do que o chinês paga pelo Haval. Ainda assim. Então, é difícil você falar em Ainda dumping assim é altamente competitivo. nessa situação. E o que a gente vai ter agora, né? Então, o nosso desafio como GWM, começar a produzir esse ano no Brasil, sem aumentar o preço por conta do impacto da produção local. Né? A gente, obviamente, tem questões inflacionárias, uma outra coisa, mas nós estamos trabalhando muito porque a gente sabe que a gente não vai poder aumentar o preço do nosso veículo por ele ser produzido no Brasil. O consumidor não vai aceitar isso. Isso é Mas objetivo, não aumentar o é preço. objetivo, não aumentar o preço. Agora, a gente tem que lembrar que o imposto no Brasil está subindo. Que nós importamos, começamos a importar em 2023, o imposto era 0. Hoje já é 20%, em média, né? A partir de julho desse ano vai ser em média 30%. E a partir do julho do ano que vem, 35%. Aí, esse é o imposto de importação, fora os outros, né? Mas só isso aí, a gente já tem um ganho produzindo no Brasil quando eu olho o imposto de 35%. Então, eu tenho uma vantagem. Mas não é só isso que a gente está olhando. A gente está olhando, obviamente, ganhos, porque a produção no Brasil, a nossa indústria é muito competitiva também, muito criativa. Então, a gente está vendo muitas soluções que a gente está conseguindo fazer no Brasil aqui, preparar a produção, que a gente vai conseguir, sim, ter um veículo competitivo com a nossa matriz. E vocês estão preparando uma indústria de fornecedores para a fábrica de Iracemápolis ou vão trazer da China os componentes? A gente deve ter as duas coisas, tá? No primeiro momento, já é importante a gente, obviamente, trazer da China, porque quando eu falo de escala, é difícil achar um fornecedor para fornecer para 10 mil unidades. Né? Nós vamos começar e quando tiver um ano de atividade, nosso volume já deve chegar em torno de 30 mil unidades. 30 mil unidades já começa a dar jogo com um grupo de fornecedores aqui. Nós temos hoje já 52 contratos de confidencialidade assinados com a indústria nacional, com fabricantes de autopeças, de sistemas no Brasil, para conhecerem o nosso projeto. Ainda não são fornecedores, são potenciais fornecedores, mas mostra o interesse dessas empresas que estão hoje aqui, são fornecedores brasileiros, estão aqui instalados no Brasil, em trabalhar com a nova tecnologia. E o valor agregado por exemplo, e vou pegar o exemplo mesmo da bateria, porque nós estamos discutindo isso, nós precisamos fabricar a bateria no Brasil. Quando eu olho esses grandes ingredientes, essa quantidade de sensores que eu tenho no carro, muitos deles não são produzidos hoje no Brasil,
já começa a fazer sentido para a cadeia local de autopeças produzir esses sensores aqui, porque é para a GWM, mas também pode ser para outros players aqui no Brasil. Então a gente está procurando fazer essa indução, trazer a cadeia de fornecimento para os grandes agregados que nós temos no veículo, que são as novidades. A parte de pneus, rodas, bancos, essa parte a gente já vai localizar com uma certa velocidade, mas eu preciso localizar também os ingredientes eletrônicos e a parte mais tecnológica do carro. Tá. Ricardo, você acabou de falar, né, do imposto aí que pode chegar até 35% na importação. Você é diretor de Relações Institucionais e Governamentais da GWM. Qual que é o papel da GWM hoje nessas discussões regulatórias, parcerias com o governo? Como que isso tem acontecido? Olha, a gente, como empresa, né, obviamente a gente tem uma participação, nós estamos habilitados no Mover, né, é o nosso canal também com o governo. No Mover a gente apresenta todos esses planos que a gente falou aqui com mais detalhes para o governo, né, do que a gente está gerando de emprego, o que a gente vai gerar da cadeia de fornecimento, mas a gente procura, enquanto com autoridades, apresentar o nosso projeto, apresentar o que o Brasil está ganhando em termos de investimentos, né, investimentos, quando a gente fala de chineses, não é só. Desde o início, a GWM não veio apenas para importar. A GWM comprou uma fábrica e veio para produzir no Brasil. Então, esse é um recado importante. O outro, a gente também tem que usar as entidades de classe. Então, nós nos aproximamos do Sindipeças, que é com quem a gente tem feito essa parceria para os fornecedores, e a GWM é associada da BVE, Associação Brasileira do Veículo Elétrico, que é quem nos defende para essas pautas da eletrificação. Então, a gente procura, nós mesmos, como GWM, participar das discussões públicas. Somos uma empresa aqui no governo de São Paulo, obviamente falamos com o governo de São Paulo bastante, temos as nossas demandas, mas a gente procura usar as entidades de classe. Então, hoje, temos uma parceria ótima com o Sindipeças e a BVE, liderando o ecossistema da eletrificação, né, a gente falar de infraestrutura, a BVE está puxando isso e, obviamente, a gente apoia bastante esse movimento que precisa ser feito para a eletrificação. E quando você fala ecossistema, o que você acha que é o grande desafio atual, assim, pegar nos últimos meses, porque a coisa está evoluindo de uma maneira tão rápida, né? O que é a grande questão hoje? Olha, hoje nós estamos falando da recarga. Eu acho que a infraestrutura de recarga, seja para ônibus, por exemplo, que aqui na cidade de São Paulo vai avançar bastante, nós precisamos cuidar disso. Não é falta de energia elétrica, nós temos energia elétrica, não é essa a questão é a infraestrutura, né? A gente falou dos power banks ou dos acumuladores. Por exemplo, os acumuladores podem resolver bastante a questão da demanda, dos picos de demanda que você pode ter em carregadores rápidos, né? Então, hoje o desafio são os carregadores rápidos virarem realmente comuns aí nas nossas estradas, nas nossas cidades. Nós temos hoje uma grande quantidade de carregadores lentos, né, que às vezes você precisa de 4, 5 horas para carregar. Os carregadores rápidos são aqueles de meia hora, 40 minutos, às vezes 20 minutos. Então, nós precisamos crescer essa infraestrutura. Essa infraestrutura é muito importante que ela venha e que ela chegue à disposição do consumidor. Agora, tudo isso é um negócio. Quem está participando, quem está entrando nesse negócio, está participando de um mercado muito interessante, porque você vai vender abastecimento. Hoje, a gente vai no posto de gasolina, coloca álcool, coloca diesel ou gasolina. Você vai colocar energia elétrica. Isso também tem uma rentabilidade, tem um negócio. Então, tem várias empresas hoje dentro da BVE também que estão participando desse negócio da energia elétrica. Legal. Esse mercado total, não falando de GWM, como é que você enxerga a eletrificação no Brasil? Até onde vai chegar a participação dos carros eletrificados e elétrico puro no mercado? Como é que você enxerga isso? A gente espera que até 2030, eu dei esse dado, talvez até seja superado, eu espero que sim. A gente falou em torno de 30% do mercado já ser de veículos híbridos, plug-ins e elétricos. Híbridos, plug-ins e elétricos, essas 3 tecnologias. O elétrico puro seria quanto? O elétrico puro, hoje, ele é 1/3 das vendas. Mais ou menos é 1/3 de híbrido, 1/3 de híbrido plug-in, 1/3 de elétrico, tá? Então, um pouquinho mais até para o híbrido plug-in e para o elétrico. Então, ele deve continuar sendo... Seria uns 10%, então. Dos 30, 10% seria de elétrico. Talvez até se a infraestrutura crescer, avançar até para o interior, para algumas regiões, está muito concentrado ainda no sul e sudeste, a gente pode ter esse mercado maior. E é o limite? Ou seja, você acha que o combustível de petróleo ainda tem uma vida muito longa no Brasil e no mundo, não? Olha, tem uma transição que ela está sendo feita no Brasil e no mundo, né?
A gente defende também nada muito radical, como, por exemplo, proibir motor a combustão. Eu acho que não é assim Que que a alguns gente vai países fazer. chegaram a fazer isso, né? E E voltaram alguns atrás. voltaram atrás. Porque você tem que cuidar o veículo, ele tem uma finalidade, ele é um meio de transporte, ele tem uma finalidade social, ele tem, no nosso país, por exemplo, a gente tem entrega de mercadorias, tem uma série de coisas que é feito sobre rodas. Então a gente tem que cuidar dessa transição. Mas, obviamente, a gente não pode deixar de avançar, porque nós estamos falando de meio ambiente também, né? E agora, com o valor do carro elétrico, da eletrificação, ficando mais competitiva quando você compara com veículo a combustão, eu acho que aí vamos entrar naquele cenário do bolso. E aí, quando a gente entrar no bolso, vai fazer mais sentido usar um veículo elétrico, um híbrido plug-in, do que você manter o seu investimento num carro a combustão. Tem uma coisa que você falou legal aí, 30% dos carros elétricos. Uma coisa, Joel, que eles estão trabalhando bastante no app é a comunidade. Na verdade, a comunidade tem se movimentado bastante ali dentro do app, trazendo umas curiosidades, né, pro pessoal. E conta pro pessoal como que tem sido a comunidade, como eles têm até nome. Tem os ravaleiros. Bom, é o pessoal que tem raval, os né? usos do Raval. Do raval. Então, o que a gente tem sentido? Bom, primeiro nós criamos um aplicativo onde... São dois, Ravaleiros E os do Hora, né? Do Oráculos. Dos Oráculos. Esse é mais novo, E mais é curioso, recente. porque existem clubes de carro, fãs, mas de carros antigos, de marcas tradicionais. Daí você vê. Agora, já uma marca que está chegando e um modelo novo. E a gente fala das coisas divertidas, mas vocês imaginam o quanto que eles cobram da gente, né? Claro. A gente recebe, a gente acompanha, a gente não participa, para não influenciar, a gente tem um aplicativo, eles estão ali presentes e tal, todo mundo que adquire um veículo nosso pode cadastrar no aplicativo e tal. E a gente monitora, acompanha e vê tudo que eles falam, né? E eles põem uma pressão muito forte na gente para que a gente continue sempre melhorando o carro. O V2L, que é aquele equipamento que hoje permite você retirar a energia do carro, foi demanda deles. Eles pressionando a gente, olha, eu vi que vocês têm um sistema de devolução da energia que a gente pode, enfim, fazer uma série de coisas, ligar a luz elétrica. Pode até fazer uma comida na panela. Pode até fazer uma paella, alguma coisa, mas assim... Foi isso então que você fez, Joel? Sério? Foi, eu fiz essa experiência. Consegui fazer uma comida usando a energia do Raval. Olha aí, essa aí superou, hein? Não, mas falaram, o pessoal estava contando também, né, que isso foi usado, inclusive, nas enchentes ali do Rio Grande do Sul agora também, né, para ajuda a resgate de pessoas que estavam meio ilhadas, enfim. Quem gosta de acampar também pode usar o veículo, né? Ao invés de um gerador, você tem ali, se a bateria começar a diminuir, você ainda pode usar o motor a combustão para alimentar a bateria. Então você tem uma série de coisas que a tecnologia permite. Mas o nosso grupo de WhatsApp é muito importante, de WhatsApp e do aplicativo, é para você ter esse contato direto, né? A marca, quanto mais direto você falar com o teu público, muitas vezes a gente não vai conseguir atendê-los, né? Mas assim, é um retorno muito importante. E eles se sentem também, na medida que a gente consegue oferecer uma resposta, oferecer um retorno para eles se sentem reconhecidos. Acho que isso é importante. Nem dá para fazer, nunca dá para fazer tudo, mas a gente procura fazer o máximo por eles. A experiência do usuário, né, é diferente, assim. E aí você estava falando também, acho que uma coisa legal, principalmente eu acho que dos oráculos, que eles ficam compartilhando quando eles fazem viagens mais longas. Isso faz também as pessoas perderem medo. Exatamente. Se o cara conseguiu com um carro igual ao meu, eu também consigo. E eles vão dando todas as dicas, né? Para em tal posto, aqui tem um carregador rápido, aqui não sei o quê. Aqui é mais barato, aqui é mais caro, ali é mais caro, mais barato. Esse carregador não está funcionando, esse está funcionando. Então a experiência, e isso em tempo real, que na hora que ele posta ali no aplicativo, todo mundo está vendo. Então você está numa estrada indo para Porto Alegre ou indo para Brasília, você vai conseguir ter, talvez em tempo real, alguém que acabou de passar num posto de combustível, normalmente numa cidade, onde estava indicando o carregador para você. A gente entrevistando aqui o pessoal dos eletropostos, né? Sim, do Tupi. Da Tupi. Eu estava comentando isso, mas a dificuldade que eu acho que a gente tem hoje, tudo bem, você pode planejar e ter o acesso a esses carregadores, mas o problema é você ficar parado 3, 4, 5 horas para carregar. Tem uma necessidade muito grande de ter esses carregadores de carga rápida, né? De ultra rápida até. Hoje em dia, na BVE, a gente está trabalhando com esse foco, de encorajar, incentivar, procurar políticas públicas para o carregador rápido, né? E ele deve crescer bastante. Eu acho que no começo faz todo sentido você ter algum carregador, né? O difícil é você começar a eletrificação.
lembrando, os volumes de carros plug-ins cresceram de 2023 para cá, então nós estamos falando praticamente 2 anos que o Brasil começa a ter uma demanda por pontos de recarga, porque antes eram praticamente híbridos, né, muito pouco plug-in. Então nós estamos falando de um período muito curto, mas a resposta tem sido rápida. Nós já superamos 10 mil pontos de recarga no Brasil, que é um número, se fala suficiente, ainda não, mas agora a gente está medindo também a qualidade desses pontos. Eles precisam ser de carregadores rápidos, né, principalmente os novos que estão chegando agora. Mas o Davi, do Eletroposto, ele falou uma coisa curiosa, que os eletropostos estão concentrados nas grandes capitais, mas, em compensação, o sujeito que mora no interior, normalmente ele mora em casa. E isso facilita o carregamento, porque pode carregar na própria casa. Diferentemente de quem mora nos edifícios em São Paulo, no Rio de Janeiro, nos grandes centros, que não estão ainda hoje capacitados para carregar os carros elétricos. E quando a gente olha as estatísticas lá da BVE, a gente viu já desde meados do ano passado uma interiorização das vendas. Ele falou sobre isso. Né? Então isso é muito bom porque você mostra que a eletrificação vai chegando, ainda talvez numa condição que talvez não permita grandes deslocamentos, né, do carro, mas para o uso urbano, para o uso, né, vamos dizer, da viagem curta ali de 100, 200 quilômetros, você pode fazer muito bem ida e volta no mesmo carro, às vezes até sem recarregar, talvez até distâncias maiores, mas você consegue fazer já num carro elétrico sem problema nenhum, tendo a sua casa como ponto de abastecimento. Ele deu dado de uso do aplicativo, né? Ele falou que ano passado era 70% no estado de São Paulo, 30% fora. Depois, no final do ano, já ficou 50-50, e agora, diz ele que logo antes de vir gravar com a gente, abriu lá, já estava 70-30 para o resto do país. Também com esse monte de agência abrindo para todo canto aí, né? Já estão com quantas? Nós já estamos com 100 pontos de revenda da GWM, crescendo, vamos crescer mais 30% esse ano, mas o importante é que esses pontos estão crescendo no Brasil inteiro, fora da região aqui de São Paulo, que foi a primeira que quando a gente começou, obviamente você vai no mercado, né? Sudeste, Sul, mas hoje o crescimento nosso está indo para o interior. Brasília, por exemplo, obviamente Brasília é um pouco uma ilha ali, mas Brasília puxou muito a venda de veículos eletrificados no Centro-Oeste. Né? Brasília tem IPVA por até 5 anos, IPVA zero, né? IPVA grátis, por até 5 anos para carros eletrificados, híbridos plug-ins e elétricos. Isso fez hoje Brasília, proporcionalmente, o melhor mercado do Brasil. Só perde para São Paulo em volume, né? Obviamente pelo tamanho da cidade de São Paulo, mas se você pegar Brasília como cidade, proporcionalmente é o melhor mercado hoje do Brasil. O curioso é que a tecnologia plug-in, eu sou fã da tecnologia plug-in, porque eu acho que, como eu já falei aqui, né, eu acho que ela atende à necessidade que hoje o mercado brasileiro tem, por não ter uma estrutura tão forte para você usar apenas o carro elétrico puro. O plug-in, no caso, você falou, você anda aí 100, 170 quilômetros de autonomia numa estrada, depois você usa a gasolina ou o álcool. Mesmo usando a gasolina ou o álcool, ele funciona como um híbrido, não é? Ou seja, ele tem a recarga nas desacelerações, nas frenagens, e ele tem uma economia de combustível mesmo usando, mesmo que não use o elétrico puro, é isso mesmo? Sim, é isso mesmo, e você ainda pode programá-lo também para fazer uma reserva de 30%, 40%, 50%, às vezes até mais, de bateria. Quando você chegar no seu destino, você vai usar ele elétrico, mas você pode, durante a sua jornada, usar ele no sistema híbrido. E se você precisar de uma aceleração, ele tem reserva de bateria, vai te oferecer força para você fazer a ultrapassagem ou alguma coisa. Então você vai sempre ter as duas coisas. Lembrando, né, que o torque do carro elétrico é muito mais poderoso, né, do que do carro a gasolina. Tem muita gente que se engana. É aquela história da educação, né? As pessoas não estão acostumadas, não conhecem essa tecnologia. Eu já ouvi muita gente falar, eu não quero um carro xoxo. Eu gosto de um carro para acelerar ele e colar. Você já acelerou um carro elétrico? Um esportivo elétrico? É brincadeira. Exatamente. Né? Não, acho que você estava junto no Mustang. Isso, no Mustang. No Mach-E. Deu uma volta no... Exato, você lembra? Nossa. O Raval faz 0 a 100 em 4,8 segundos. Imagina, isso é índice de esportivo. De esportivo. Agora, falando também assim dos carros por aplicativo, qual que você acha que é a importância deles para a eletrificação? Eu viajei muito no Brasil no ano passado e eu percebi muito assim, uma evolução muito rápida no número de carros que você chama pelo Uber, 99, que seja, e chega lá um carro elétrico.
O pessoal tá gostando. Eu já tive uma experiência muito boa com isso numa outra empresa, que foi com o taxista, no caso, o híbrido. Aham. O taxista foi um grande garoto de propaganda para o híbrido, porque ele rodava, ele precisava rodar e ele precisava, o que ele tinha naquele momento? A eficiência, né? Um carro que consumia menos, principalmente no uso urbano. Sim. Quando a gente chega agora com o elétrico, com o híbrido plug-in, principalmente o elétrico, né, para o aplicativo, você tem um salto nesse ganho. Primeiro, com a fonte de abastecimento. Então, você não está mais falando de posto de combustível, aumento de gasolina ou álcool, você está falando de uma energia elétrica que também tem seus aumentos, mas obviamente você pode se proteger ou ter a energia em casa. E o segundo é o uso para o cliente. Naquela época, eu ouvi muito que o consumidor preferia, o usuário do táxi preferia o táxi híbrido, porque era muito silencioso. E olha que tinha ainda o motor a combustão. Pensa agora num elétrico, 100% elétrico, sem vibração, sem ruído, totalmente eficiente, fazendo sentido para o motorista do aplicativo, com ganhos de até 30%, 50% a mais do que ele ganhava com o carro a combustão. Isso faz todo sentido hoje e potencializou ainda mais o uso do carro elétrico no aplicativo. Não, e vira aquele small talk, né? Chegou, vira um papinho. E aí, tá gostando? Não tá? E todos eles, assim, acho que 100% dos motoristas de aplicativo que eu peguei sempre elogiam. Acho que também é mais um fator ali para poder fazer Eu acho as pessoas. que o carro elétrico é uma experiência tão fascinante. Depois que você usa um carro elétrico, você para no semáforo e não tem barulho nenhum. Aí você sai, aí você troca para o seu carro a combustão, que fica fazendo aquele barulhão, sabendo que você Alguma coisa está errada. alguma coisa está errada. Além disso, você fala, eu estou poluindo aqui à toa. Não, realmente a experiência é muito gratificante. E eu que sou fã de tecnologia, né? Você chega, todos eles, tela gigante ali, enfim, tudo conectado, tudo isso chama muita atenção. Além da tecnologia elétrica, você ganha uma tecnologia inteira, né? Um carro bem mais moderno do que a gente tem aqui. Realmente. Isso, a gente volta naquele primeiro ponto da China, né? Que a gente consegue ganhar com essa escala chinesa, mas obviamente o objetivo é a gente trazer essa produção para o Brasil. A gente trazer essa tecnologia, porque a gente precisa pegar a indústria brasileira e ganhar o mercado da América Latina. Né? A gente acabou de ver a Argentina anunciando a redução de impostos para carros híbridos e elétricos. A Argentina não produz também ainda carros híbridos elétricos, né? O Brasil também está começando esse ano. Por enquanto vão vir de fora, vão ser importados da Europa, dos Estados Unidos ou da China, mas eu acredito que a nossa indústria é que tem que abastecer a região da América Latina, não apenas o Brasil. Então, quanto mais cedo a gente começar e acelerar esse ritmo, eu espero que outras empresas também venham com eletrificação, pelo que eu entendi, vão vir. Essa questão da concorrência, ela é importante, mas para nós também, quanto mais tecnologia vem para o Brasil, mais barato vai ficar a produção aqui no Brasil e mais competitivo a gente vai ser. A questão do mercado é uma questão de disputar entre as empresas, mas com certeza vir mais tecnologia ajuda a gente a reduzir o custo. Existe produção de carro elétrico na América Latina? Não, hoje não. Nem no México? Carro, automóvel de passageiro não. Nós temos ônibus, temos vans e caminhões. No Brasil. Não. Fora do Brasil. Fora do Brasil, não. Quer dizer que ele pode ser, inclusive, um polo exportador para a região. Sim, sim. Que eu acho que é um pouco o que a Argentina está fazendo. A Argentina primeiro está reduzindo os impostos, que foi o que o Brasil fez lá atrás. O Brasil agora está subindo os impostos, a Argentina está reduzindo os impostos. Porque a Argentina quer criar o mercado. Primeiro você cria a demanda, cria a percepção da tecnologia no consumidor, e depois você vem com a produção. Então, eu acho que o caminho que a Argentina está fazendo é muito inteligente, porque ela está seguindo também um pouco o que o Brasil fez, só que o Brasil começou a subir, na nossa visão, um pouquinho cedo demais. Precisava manter um pouco mais de tempo do imposto reduzido para que a gente criasse uma base de veículos plug-ins no Brasil forte para a infraestrutura e para gerar produção, atrair mais rápido a produção local. Perfeito. Bom, nosso tempo está acabando, mas tem mais alguma coisa, Joel? Mais algum ponto que você gostaria de tratar aí? Não, aquele ponto que eu sempre coloco, que é a questão do seguinte: o carro elétrico, ele veio para resolver o problema de meio ambiente, não é verdade? Sim. As emissões que podem transformar o mundo numa tragédia. Muito bem. Mas como fazer para que essa solução ambiental seja completa? Ou seja, o que nós vamos fazer com essas baterias depois que elas acabarem? Nem estou questionando o que o Brasil pode fazer.
porque nós não reciclamos nem os carros a combustão ainda, né? Mas a China tem uma tecnologia, tem um projeto para exploração desse final do carro elétrico, do fim do carro. Olha, Joel, Reciclagem de bateria? sempre muito pertinente as tuas colocações. A China tem, mas eu vou dizer para você, o Brasil já tem também. O Brasil já faz a reciclagem, 100% das baterias automotivas já podem ser recicladas no Brasil. A grande dificuldade hoje é porque não tem bateria para reciclar. Nós temos empresas, algumas associadas da BVE já estão fazendo isso. A GWM já tem um contrato com o fornecedor no Brasil para 100% das baterias GWM que por acaso tiverem problemas ou quando a gente precisar trocar ou qualquer coisa que aconteça, vão ser recicladas no Brasil. A bateria vale muito dinheiro. Ela tem muitos minerais, ela tem muitos recursos ali dentro, e não é só o lítio, mas tem vários outros minerais. Hoje, a bateria de um celular, em média, são 5% só das baterias que são recicladas no Brasil. Muito pouco é reciclado hoje de baterias. Agora, é uma bateria difícil, às vezes o celular você guarda numa gaveta, o carro você não guarda numa gaveta. Então, a bateria do carro, para a indústria de reciclagem, é muito importante e vale muito dinheiro. Essa bateria, com certeza, não vai ficar numa gaveta, nem vai ser descartada no lixo. Ela vai ser reciclada. Esses minerais podem virar adubo, fertilizante, enfim, podem virar outra bateria. E até mesmo, isso não estou falando da reciclagem dos minerais, mas ela pode ser recuperada. Às vezes o problema dela está numa célula, algum lugar, isso vai ser trocado e ela pode voltar para o mercado, né? Até mesmo para virar automotivo ou para virar um power bank, um armazenador, um acumulador de energia. Então esse negócio hoje já tem várias empresas explorando esse negócio, que é um negócio de alta rentabilidade. Boa. E para quem não sabe, o Joel também é organizador do Prêmio Mobilidade Limpa, que vai acontecer dentro do Eletrocar Show esse ano. Isso mesmo. Já coloca na agenda aí, 23 a 26 de junho. Joel tá lá com o prêmio acontecendo. Fala Prêmio pro pessoal, Mobilidade Joel. Limpa, a terceira edição, vai ser, essa vez vão apresentar no Eletrocar. Trabalhar juntos. Obrigado pela dica aí. Talvez a gente inscreva a nossa bateria aí para mostrar o que a gente está fazendo. Com certeza. Boa. Bom, pessoal, a gente está chegando ao fim de mais um episódio, mas quem quiser conversar mais sobre eletrificação, quem quiser tirar dúvida com os nossos dois ilustres convidados aqui, está colocando aqui do lado o LinkedIn deles. Então, cola lá, chama lá no LinkedIn, aproveita para poder tirar dúvida, comprar um carro da GWM, por que não? Quem sabe, trocar ideia com o Joel aqui e acompanhar também o AutoInforme, né, que é um veículo também que o Joel está sempre escrevendo lá sobre veículos elétricos também. Bom, então aqui os contatos, faz favor de seguir também, né, todas as redes sociais aí do Eletrocar Show. A gente está em todas elas, YouTube, Instagram, enfim, só procurar por Eletrocar Show e seguir a gente também para ficar de olho em tudo que acontece na feira de 23 a 26 de junho. É isso, pessoal. Obrigadão por mais um episódio. Valeu demais. Obrigado. E a gente volta semana que vem. Até lá.